Vamos voltar para o ano de 2011. Nate Dogg infelizmente faleceu aos 41 anos de idade. Ele e o B lançou o álbum I Am Gay, que gerou muita polêmica e reação na comunidade. Eminem estrelou o anúncio da Chrysler, o importado de Detroit, no show do Super Bowl. Lupe Fiasco gerou polêmica ao chamar na época o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de o maior terrorista dos Estados Unidos. 2 meses depois, Lil Wayne lançou seu tão aguardado nono álbum, Takate 4. Olhando para 2011, isso é onde eu posso ver claramente uma mudança no rap, em relação ao surgimento de novas estrelas. Este é o ano em que muitas pessoas que se tornaram grandes estrelas lançaram seu álbum de estreia, ou segundo álbum, ou um álbum que explodiu. Artistas como Mac Miller, Childish Gambino, J. Cole, Kendrick Lamar e A$AP Rocky lançaram seus primeiros álbuns. Drake lançou seu segundo álbum, Take Care, que alcançou o primeiro lugar, assim como seu álbum de estreia. Um ano antes, Wiz Khalifa lançou Rolling Papers, que alcançou o segundo lugar e foi seu maior álbum de sucesso até aquele ponto. Alguns membros da Old School ainda se mantinham forte, como Kanye West e Jay-Z, em sua colaboração épica, no álbum Watch the Throne. No meio de tudo isso, Lil Wayne se manteve no topo, sendo o maior rapper do jogo, e sendo a ponte entre essas duas gerações. Mas como Lil Wayne chegou até aqui, Lil Wayne lançou seu sexto álbum, o monstruoso Takate 3, em junho de 2008, um álbum que solidificou no primeiro lugar do jogo, com aquele álbum no topo da parada da Billboard por 3 semanas e vendeu mais de 1 milhão de cópias em sua primeira semana. Lil Wayne estava no topo do mundo e os fãs se perguntavam como ele poderia superar o hype depois do Takate 3. Lil Wayne inicialmente queria lançar outro projeto, intitulado como Takate 3 The Rebirth. Significava o renascimento. Lil Wayne queria um novo começo. Ele deu uma entrevista à MTV apenas 4 meses após o lançamento do Takate 3, explicando sobre esse novo Takate, o Takate 4. Não sei se vamos lançar o Takate 4 agora, acho que vamos lançar o novo Takate 3, sem nenhuma das músicas do Takate 3, nenhuma delas. Eu não quero chamar o próximo álbum que teremos de Takate 4. Esse foi o dilema em que estávamos. Queremos que o Takate 4 seja o que todo mundo quer que seja, algo experimental, porque algumas pessoas não vão gostar disso. Eu não quero que elas não gostem do Takate 4. Esse projeto nunca foi lançado, mas foi confirmado pelo Lil Wayne. Lil Wayne começou a trabalhar no Takate 4 pouco depois de lançar o Takate 3. Ele falou sobre o álbum em uma entrevista, e quando questionado sobre o álbum, ele se referiu a ele como sendo, entre aspas, legal. Mas ele também disse aos fãs para ficarem atentos à sua próxima mixtape, Dedication 3. Essa mixtape foi lançada em novembro de 2008. Foram poucas notícias sobre o Takate 4 por um tempo, até quase um ano depois, em outubro de 2009, foi quando Birdman, co-CEO da Cash Money Records, com quem Lil Wayne é assinado há muito tempo, deu uma entrevista onde ele informou aos fãs que haviam planos para Lil Wayne lançar 3 álbuns, Rebirth, Takate 4 e um álbum da Young Money, e que todos deveriam sair no mesmo dia. A data que isso estava programado para acontecer era em 15 de dezembro de 2009. O Rebirth foi o álbum de rock do Lil Wayne, e Birdman disse que seria um disco duplo. Um lado seria o Rebirth e o outro lado seria o álbum da Young Money. Mais tarde, Lil Wayne negou as afirmações de Birdman e disse que o Takate merecia seu próprio tratamento em vez de ser um amontoado com esses outros projetos. Ele negou a possibilidade desses 2 álbuns serem lançados no mesmo dia. Então surgiram relatos sobre a ideia do disco duplo ter sido descartado, para fazer o lançamento dos projetos separadamente, mas ainda pretendiam sair no mesmo dia. A data foi adiada para 21 de dezembro, em vez da data original de 15 de dezembro. Porém, essa ideia de lançar 2 projetos no mesmo dia nunca se concretizou. Para aguardar a espera dos álbuns, Lil Wayne lançou a lendária mixtape No Ceilings, no final de outubro. O único álbum lançado em dezembro que Birdman mencionou foi o álbum Your Young Money, que atingiu o número 9 da Billboard e vendeu 142 mil cópias em sua primeira semana. Rebirth foi adiado, mas as músicas On Fire e Da 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 foram lançadas naquele mês. É meio louco que isso tenha sido feito, porque o primeiro single de Rebirth, Prop Queen, foi lançado em 27 de janeiro de 2009, um ano antes do lançamento do álbum. Mas a razão em que Rebirth foi adiado é que, na época, Lil Wayne queria que o álbum fosse perfeito. Finalmente, em fevereiro de 2010, o álbum foi lançado e alcançou a posição número 2 da Billboard 200, vendendo 176 mil cópias em sua primeira semana. No mês seguinte, em março, Lil Wayne foi condenado a 1 ano de prisão, acusação de posse de arma em um incidente de 2007, em que Lil Wayne se declarou culpado. A polícia encontrou uma pistola em seu ônibus de turnê enquanto ele estava na cidade de Nova York para um show. Ele foi condenado a 1 ano e cumpriu pena em Rikers Island. Lil Wayne cumpriu 8 meses e falou sobre o tempo que passou preso em inúmeras entrevistas e em um livro. Lil Wayne escreveu suas letras e gravou versos no telefone da prisão e recebeu visita de várias celebridades. Ele até lançou um álbum preso, que era o I Am Not a Human Being, que foi lançado em setembro de 2010 e atingiu o número 2 da Billboard, com mais de 100 mil cópias vendidas na primeira semana. Foram apenas vendas digitais, até que foi lançado fisicamente mais tarde. O álbum foi inicialmente relatado como um EP,
antes de ser considerado um álbum completo. Muitas das faixas desse álbum foram inicialmente programadas para serem incluídas no Takata 4. Foi tomada a decisão de lançar as músicas nesse álbum para que Lil Wayne pudesse gravar novas músicas, assim que ele fosse liberado da prisão. Curtis Bryan, o empresário do Lil Wayne na época, disse que assim que Lil Wayne saiu da prisão, eles sabiam que essas músicas do I'm Not Human Being seriam antigas para ele. Então é por isso que eles decidiram ir em frente e lançaram logo antes do Lil Wayne ser liberado da prisão. Birdman fez uma entrevista discutindo os planos após prisão de Lil Wayne. Ele disse que os dois iriam fazer uma sequência de 2006 do álbum colaborativo Like Father Like Son, terminar o Takata 4 no Dia dos Pais de 2011. Essa foi a data para a sequência de Like Father Like Son, mas nenhuma data exata foi fornecida para o Takata 4. A única informação divulgada sobre o Takata 4 nessa época era que seria lançado no primeiro trimestre de 2011. Lil Wayne foi libertado da prisão em novembro de 2010. Lil Wayne comemorou um pouco sua saída da prisão e imediatamente começou a trabalhar no Takata 4. No mês seguinte, em dezembro, Lil Wayne lançou o single Six Foot Set Full, feat. Corey Guns. A música alcançou a posição 9 da Billboard Hot 100. Antes de ser lançado, o single foi descrito como um amile com asteroides. Também deveria mostrar ao mundo onde Wayne estava liricamente. O single correspondeu a essas duas expectativas, com a música sendo 7 vezes platina em 2022. O próximo single não seria lançado até março de 2011. Esse single era John, feat. Rick Ross. A música alcançou a posição 22 na Billboard Hot 100. A música foi dupla platina a partir de 2014. Na época que John foi lançado, Takata 4 estava programado para ser lançado em maio de 2011. Um mês antes, em abril, foi relatado que o álbum seria adiado para junho. Os fãs suspeitaram que isso se devia a uma suposta lista de faixas do álbum que acabou vazando, mas a equipe do Lil Wayne disse que já haviam decidido atrasar o lançamento antes do vazamento dessa lista. McMahon, o então presidente da gravadora Young Money, afirmou que o atraso foi devido ao desejo de aperfeiçoar o álbum. Um produtor que trabalhou no álbum disse que nenhuma daquelas faixas pareciam familiar. Eu coloquei a suposta tracklist de faixas e como vocês podem ver, há algumas grandes diferenças entre a versão oficial e essa que vazou. As músicas que realmente aparecem no Takata 4 são Six Foot, Seven Foot e John, mas essas duas já tinham sido lançadas como single. A única música que tem nessa tracklist que foi vazada foi Maybe She Will, que é a música que conhecemos hoje em dia como She Will. Essa faixa foi lançada como single, meses depois. Em agosto, mesmo mês em que o Takata 4 foi lançado, além dessas 3 músicas dessa tracklist falsa, há mais uma música que devemos falar, que é a música produzida pelo Swizz Beatz, Dear Annie. Essa música seria a parte 2 da música do Eminem Stan, mas o Eminem não quis gravar, então Lil Wayne gravou a música. Essa música Dear Annie também é conhecida como Stan Parte 2. Essa música foi originalmente planejada para ser lançada no Takata 4, mas acabou não indo. Swizz Beatz inicialmente ofereceu a batida para o Eminem, que ele passou o conceito de fazer um Stan Parte 2. Foi quando o Swizz decidiu dar a batida para o Lil Wayne. 3 anos depois que o Takata 3 foi lançado, a música vazou online e fez bastante sucesso. Lil Wayne pensou em colocar a música no Takata 4, apesar da música ter vazado, mas sentiu que a música era antiga e por isso ele não colocou no álbum. Sendo um perfeccionista, ele gosta de gravar músicas novas com sentimentos novos. A equipe do Lil Wayne tentou fazer ele mudar de ideia sobre a música, para colocar a música no Takata 4. Mas quando Swizz Beatz foi questionado sobre o Lil Wayne estar sentindo que a música era antiga, ele respondeu que o problema estava resolvido e que Lil Wayne gravou uma versão mais recente da música. Mas esta versão nova, ou a que vazou, nunca foram lançadas oficialmente. Como mencionei anteriormente, o atraso do Takata 4 foi planejado antes de toda a tracklist falsa. Em abril de 2011 foi relatado que o álbum sairia em junho. Junho chegou e o álbum não foi lançado nesse mês. Mas McMahon entregou aos fãs a notícia que Lil Wayne ia lançar outra mixtape, que foi a Sorry for the Wait, e acabou sendo lançada no mês seguinte, em julho. Notícias também divulgaram que Takata 4 finalmente seria lançado em agosto. Pouco antes do álbum ser lançado, Lil Wayne lançou seu terceiro single, titulado como She Will, feat. Drake. A música alcançou a posição número 3 da Billboard Hot 100, e em 2022 a música foi 4 vezes platina. Assim como Takata 3, Takata 4 teve seus problemas com vazamentos. Na verdade, o álbum inteiro vazou antes de sua data de lançamento. Vazou online em 24 de agosto de 2011, que foi 5 dias antes do lançamento do álbum, planejado para 29 de agosto. Apesar do vazamento do álbum, Lil Wayne disse aos meios de comunicação que não estava chateado, mas estava realmente satisfeito com o fato que os fãs estavam ansiosos para ouvir seu álbum. Finalmente, em 29 de agosto de 2011, Takata 4 foi lançado. O álbum foi top 1 na Billboard, vendendo 964 mil cópias em sua primeira semana, pouco a menos que o Takata 4. O álbum finalmente chegou depois de todo o hype, vazamentos e atraso. Takata 4 recebeu críticas boas, além do seu sucesso comercial
Pitchfork e o Metacritic deram uma pontuação de 60 de 100. Na minha opinião, esse álbum foi bom. Eu sei que tem muita gente que acha que esse álbum não é bom, mas essa é a minha opinião. Deixa a sua nos comentários explicando o que achou do álbum. Em 2011, o hype em torno desse álbum era incrível, especialmente com Lil Wayne passando 8 meses na prisão. Takater 4 estava em todos os lugares, em toda a internet, toda a rádio, em todo lugar. Ele foi o rapper de maior sucesso comercial, e muitos diriam o melhor rapper daquela época. Eu também acho que o Takater 4 deixa o legado de ser o último suspiro do Lil Wayne no topo do jogo, antes do trono ser tomado pelo seu protegido, o Drake. Algumas pessoas nos comentários podem até tentarem contestar isso, mas foi o que aconteceu. Mas Lil Wayne teve uma queda significativa comercialmente após o Takater 4, que vendeu quase 1 milhão de cópias em sua semana de estreia, e depois vendeu 217 mil cópias com seu próximo álbum, I Not Human Being 2, em 2013. São 700 mil cópias a menos, mas também estou ciente que houve diferentes épocas dos fãs do Lil Wayne, desde Hot Boys, 500 Degrees, Squad Up, Takater 1 e 2. Então os fãs podem não gostar do Takater 4, que é compreensível. Como o Takater 1 e 2 significam muito para aqueles daquela geração, acho que o Takater 3 e 4 significa a mesma coisa para mim. São gerações diferentes de fãs do Lil Wayne. Agora vamos falar das músicas do álbum. O álbum começa com a intro. Essa intro mostra como foi o processo de criação do Lil Wayne, com a introdução do beat e o Lil Wayne rimando. E foi produzido pelo Willie Will. Essa faixa é bastante significativa para um álbum. A razão é que o instrumental se estende por mais 2 vezes no interlúdio e no final do álbum. A introdução da música é a única vez que o Lil Wayne rima sobre o beat. As outras 2 vezes o beat volta no álbum e fica por conta das participações do álbum rimarem. A próxima música do álbum é Blood Blowing. Essa é uma das minhas músicas favoritas deste álbum. É produzido pelo Deliver e o Filth. Os dois são primos e formam a dupla de produção Doe Boys. Antes de Blood Blowing, eles produziram um hit de 2005, Fireman, do Takater 2. Develop falou sobre essa faixa, afirmando que essa batida foi uma das que ele fez para o Lil Wayne, que realmente queria que ele fizesse um rap. Lil Wayne escreveu Blood Blowing enquanto estava cumprindo pena em Rikers Island. Essa música é única, porque Lil Wayne é famoso por não escrever seus raps antes de gravar. A próxima música é Mega Man. Essa é uma referência a 2 coisas: ao personagem de videogame da Capcom, Mega Man, bem como o produtor da faixa, que também é Mega Man. Em uma entrevista de 2011 à XXL Magazine, Mega Man explicou como a faixa surgiu. Ele disse que a conexão deles era através de um amigo em comum. Esse amigo era o DJ Folk, que na época era o DJ do Young Jeezy. Antes de fazer a música, o produtor Mega Man fez uma faixa destinada ao Takater 4, que Lil Wayne queria colocar a Amy Winehouse na faixa. Na entrevista, Mega Man não sabia porque essa faixa acabou não fazendo parte do álbum, ou o que aconteceu com a faixa. Takater 4 foi lançado em agosto de 2011, mas infelizmente um mês antes, Amy Winehouse faleceu. Pode ser por esse motivo que a música nunca foi lançada. Depois de que a gravação do Takater 4 estava pronta, Mega Man recebeu uma mensagem de que Lil Wayne estava procurando uma batida forte para fazer rap. Ele pensou que as pessoas estavam brincando que Lil Wayne ia usar seu beat. A terceira faixa é 6 Foot 7 Foot. Além de ser o primeiro single a ser lançado, a faixa traz Corey Guns, que na época assinou o contrato com a gravadora do Lil Wayne, a Young Money. Antes de assinar com a gravadora, Corey Guns apareceu em uma versão da música Amelie, do Lil Wayne, de 2008. Em uma entrevista com Peter Guns, pai do Corey, ao DJ Vlad, ele revelou que ele vazou a versão de Amelie que tinha o verso do seu filho, porque ele sabia que seu filho não ia aparecer na versão oficial, que acabou saindo no Takater 3. Depois de ter vazado a música, Peter temia que Wayne e sua equipe estivessem usando isso contra Corey. Mas não. Depois disso, Corey Guns assinou com a Young Money e a versão vazada de Amelie com Corey atraiu muita atenção para ele, mas não tanto quanto ele teria conseguido se de alguma forma a música acabasse na versão oficial. Embora isso não tenha acontecido, Corey ganhou muita fama com essa participação. Ele foi 7 vezes platina e conseguiu impressionar muita gente com seu excelente verso. A música Amelie e 6 Foot 7 Foot foram produzidos por Bangladesh. Depois de Takater 3 foi liberado, houve alguns problemas com Bangladesh, alegando que Lil Wayne lhe devia mais de $500 mil em royalties não pagos pela música Amelie. Isso foi resolvido fora do tribunal. Bangladesh e Lil Wayne acabaram se reconciliando, o que levou à faixa 6-7 Foot. Em uma conversa sobre a música, Bangladesh revelou que ele inicialmente enviou a batida para T.I. antes de chegar às mãos do Lil Wayne. Ele não achava que T.I. soaria bem no beat, mas sabia que o T.I. estava procurando um single. Vou ser bem honesto com vocês, não consigo imaginar T.I. nesse beat. O título da música, 6 Foot 7 Foot, vem do sample da canção de Harry Belafonte de 1956, Banana Boot Song. A
próxima música é Nightmares of the Bottom. Produzida por Sneeze e Kennel, essa música foi tocada a primeira vez durante uma das apresentações do Lil Wayne na sua turnê I Am Still Music Tour de 2011. A turnê começou em março daquele ano e terminou em setembro, que foi um mês depois que o Takata 4 foi lançado. A próxima faixa é She Will, com Drake. Eu me lembro quando essa faixa saiu, foi um hype gigante em torno dela. Até hoje escuto essa música e sem dúvida é uma das melhores do álbum. A música é produzida por T-, que é o quarto single do álbum. Em uma entrevista à XX Magazine, ele falou sobre o making-off da faixa. T- revelou que a faixa surgiu enquanto ele estava trabalhando no álbum do Drake, Take Care. Esse álbum acabou saindo em novembro de 2011, ou seja, 3 meses depois do Takata 4. Enquanto fazia aquele álbum, Lil Wayne ouviu She Will, que foi originalmente intitulado como Maybe She Will. Depois de ouvir a música, Lil Wayne disse que precisava da música para o seu álbum. A música foi feita em janeiro de 2011, 7 meses antes do lançamento do Takata. T- deu uma entrevista para a Complex, e nessa entrevista ele mencionou Rick Ross tinha um verso na música, e quando a música foi lançada oficialmente era apenas Drake e Lil Wayne. Pouco tempo depois que a música foi lançada como single, o verso de Rick Ross vazou. Embora Rick Ross não tenha ido para a versão oficial da música, ele tem uma participação no Takata 4. A próxima faixa é How to Hate, feat. T-Pain, produzida pelo Young Fire e o Andrew Lloyd. Lil Wayne e T-Pain são uma dupla tão dinâmica e a química dos dois no estúdio é ótima. Já lançaram os hits como Got Money e I Can't Believe, essa sendo o single do álbum do T-Pain, Three Rings. Tinha um projeto chamado T-Wayne, que seria um álbum inteiro, marcado para ser lançado em 2009. Mas devido a problemas legais não teve um lançamento oficial. T-Pain acabou liberando de forma gratuita em 2017. Não é nenhuma surpresa que How to Hate é outra música foda. A próxima track é o interlúdio do álbum. O interlúdio do álbum vem com as participações de Tech-9 e André 3000. Como eu disse anteriormente que Lil Wayne usou a mesma batida para a música 3 vezes diferente neste álbum. Esta é uma ideia que ele teve originalmente para o Takata 3, que ele queria que diferentes rappers fizessem rap sobre o beat de Amiri. Rappers como Corey Guns, Lil Mama, Tyga, Hurricane Chris foram os rappers escolhidos, mas essa ideia foi descartada. No Takata 4, Lil Wayne colocou André 3000, Tech-9, Bun B, Shine, Nas e Busta Rhymes para fazer esse conceito. Antes do lançamento do Takata 4, Lil Wayne deu uma entrevista ao Funk Flex e revelou 2 artistas com quem ele realmente queria trabalhar. Os 2 artistas eram André 3000, que ele considera um dos melhores rappers de todos os tempos, e Tech-9, que é considerado um dos maiores rappers underground de todos os tempos. Tech-9 ficou impressionado com o fato de um artista da magnitude do Lil Wayne apreciando seu trabalho, especialmente por ele ser um artista underground, e o Lil Wayne ser um ícone mainstream. Para quem não sabe, Tech-9 foi um dos poucos rappers que visitaram Lil Wayne na prisão. Os dois passaram 3 horas juntos conversando sobre temas como espiritualidade de vida e darwinismo. Lil Wayne disse ao Tech-9 que assim que ele saísse, ele ia ligar para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Lil Wayne saiu de Rikers Island, os dois finalmente se encontraram em Miami. Tech-9 entregou um verso para Lil Wayne. Na época, Tech-9 não sabia que André 3000 estaria na música com ele. Tech-9 também contou a história da reação de André 3000 ao seu verso, que ele disse que o Wayne tocou o verso para o André. Depois de ouvir o verso, André 3000 perguntou ao Lil Wayne quem estava fazendo rap. Lil Wayne informou que era o Tech-9. André 3000 simplesmente respondeu, caramba. Definitivamente um grande elogio, vindo de uma lenda como ele. A próxima música é John, que foi o segundo single para o álbum. O nome John é uma referência a John Lennon, o lendário músico que foi membro dos Beatles, um dos maiores grupos de todos os tempos. Ele faleceu em 1980, após ser baleado por um fã enlouquecido. O nome da música era originalmente intitulada como John Lennon, mas seu espólio não permitia, então foi simplesmente abreviada para John. O que sabemos é que quando a música foi lançada, ela era originalmente titulada como A If Die Today. A arte da capa online mostra isso. Pouco depois de a música ter sido lançada no serviço de streaming, foi então alterada apenas para John. O Rick Ross foi o feat dessa música. O refrão da música John vem de sua música I Am Not Star. Essa música apareceu em seu álbum de 2010, Teflon Don. Abortion é a próxima faixa, produzida pelo Paulo Dadon e o Robbie Holiday. Eu honestamente não consegui encontrar muita coisa sobre ela. O mesmo vale para a música So Special, produzida pelo Cool and Dre. Não consegui encontrar quase nada sobre essas duas músicas. Eu acho que essas músicas são realmente boas. A próxima faixa é How to Love. Esse foi o terceiro single do álbum. É o oposto da música How to Hate, que apareceu 5 faixas antes. How to Love, produzida por Detail, em entrevista à XX Magazine, Detail falou sobre como surgiu a música durante o processo de gravação do Takata 4. Lil Wayne estava recebendo um monte de músicas, que ele não estava satisfeito, porque ele queria fazer algo diferente, ele queria algo que pudesse cantar. Detail estava trabalhando em várias faixas diferentes,
que não foram incluídas no álbum, que envolvia Lil Wayne cantando. Ele falou sobre a música You The Shit. Essa música vazou em 2011. Ele produziu e disse que foi feita durante o processo de gravação, mas eles sentiram que How to Love era melhor. A próxima música é Presidente Carter, que traz referências parecidas. O título faz referência a Jimmy Carter, que foi o 39º presidente dos Estados Unidos. É atualmente o ex-presidente mais velho, vivo. O nome do Lil Wayne é Dwayne Carter, daí as referências. Essa música foi produzida pelo DJ Infamous. Vamos para o quinto e último single do álbum, e também a penúltima música. It's Good traz participações de Drake e Jadakiss. Essa música é notável porque o verso do Lil Wayne recebeu muitos elogios. Nesse verso, Lil Wayne manda alguns ataques para Jay-Z. Isso foi em resposta ao que Jay-Z disse sobre o Birdman na música Ham, que foi um single da colaboração do Kanye West e Jay-Z, do álbum Watch the Throne. O single Ham também foi lançado em janeiro de 2011. Na música, Jay-Z faz rap sobre sua riqueza e aparentemente despreza Birdman, citando Baby Money. Um dos apelidos que o Birdman usa é Baby. Jay-Z ainda fala que sua mulher faz mais dinheiro que o Baby Money. Essa música do Jay-Z foi por causa de uma entrevista que o Birdman deu em 2009, onde Birdman fala sobre a MTV nomear Jay-Z como o MC mais quente. Birdman disse: "Eu não acho que o Jay-Z seja o MC número 1 de alguma forma. Eu não acho que nenhum cara no jogo faça mais dinheiro que nós. Como você pode ser o melhor se não ganha mais dinheiro? E não faz o melhor em termos de letra. Cara, seja de verdade, ninguém pode com o Lil Wayne. Se você é o número 1 e não é o que faz mais dinheiro, isso não significa nada, Playboy." É por isso que as pessoas acham que o Jay-Z disse o que ele disse em resposta ao Birdman. E Lil Wayne respondeu em seu verso. Bom, depois disso, Lil Wayne deu uma entrevista onde foi questionado sobre a música. O que eu sei é que não haverá nenhuma repercussão atrás do que eu fiz. Eu sei que a música é uma questão de percepção, que você não pode fazer qualquer coisa, menos perceber o que houve. Eu sei disso com certeza. Então nunca poderei ser chateado com a reação de alguém. Não vou dizer que não sei o que aconteceria antes mesmo de dizer algo no disco. Eu sei que vai acontecer, estou ciente disso, mas é o que é. Jay-Z e Lil Wayne têm um relacionamento competitivo, mas interessante. Há muitos vídeos diferentes documentando isso. A próxima faixa é a Old, que conta com a participação de Shyne, Bun B, Nas e Busta Rhymes. Shyne tem um verso interessante. Eu sei que algumas pessoas falam mal do seu verso, mas honestamente o verso é bom, na minha opinião. Tiram sarro da voz do Shyne. Eu sou a última pessoa a falar sobre a voz de alguém. As pessoas falam sobre a minha voz e meu tom o tempo todo, nos comentários. Mas Bun B, Nas e Busta mandaram muito bem, especialmente Nas, porque ele entrou e destruiu na faixa. Com essa música finalizamos o álbum. A versão deluxe do álbum tem mais 3 faixas, Like the View, Mirror e Two Shots. Não encontrei muita coisa sobre a primeira e a última música, só encontrei sobre a Mirror, que foi o 6º single do álbum a ser lançado. A música ocupou a posição 16 da Billboard Hot 100. Em 2022, a música foi 4 vezes platina. A produção ficou por conta do The Smithsingtons, que é um grupo de compositores e produtores que o Bruno Mars faz parte, junto com Ari Levine e Philip Lawrence. O segundo produtor é o Rio. Em uma entrevista, Rio disse que teve aquela batida 2 ou 3 anos antes da música ser lançada. Quando ele tocou aquela batida para as pessoas, elas adoraram. Uma das pessoas que adoraram foi Mike Cady, que era presidente mundial da AR Atlantic Records. Ele tocou para Bruno Mars, que também adorou e escreveu um refrão. A música foi oferecida para artistas como Kanye West, Nas, Young Jeezy e Drake. E Rio originalmente queria que a música fosse incluída no álbum do Kanye West. Nas ficou com a música por um tempo, mas acabou nas mãos de Lil Wayne. Com a ajuda de Bruno Mars, transformou a música em um clássico. Two Shots é a última música deluxe. Não consegui encontrar muito sobre essa faixa, além que Diplo faz a produção. Tem um vídeo no YouTube onde filmaram o make-off da batida. Depois existem 3 faixas bônus adicionadas. Se você comprou o álbum na Target ou comprou o álbum no Japão, então você conseguiu as faixas Nova Kane, feat. Kevin Rudolph, I Got Some Money on Me, feat. Birdman. E assim terminamos o Takata 4. Deixe sua opinião sobre o que você achou do álbum.